Olá, hoje nós vamos falar sobre a Cetobacter, a bactéria Cetobacter, no processo de fermentação acética. O químico Lavoisier, que viveu entre 1743 a 1794, escreveu um livro que falava de química elementar e descreve em sua tese que o vinagre nada mais é do que o vinho acetificado devido à absorção de oxigênio. Significa que esse processo é uma reação química. Quando se fabrica vinho, forma-se uma camada gelatinosa na superfície, que é chamada de mãe do vinho ou mãe do vinagre, que é essa a camada de acetificação. Naquela época em que viveu Lavoisier, todos pensavam que era apenas um produto de transformação de vinho para vinagre, e não a causa. Somente mais tarde que Louis Pasteur, cientista que viveu entre 1822 e 1895, descobre que sem a presença de bactéria acética não tem como formar o vinagre, e que devido à participação das bactérias é que forma o véu, a camada gelatinosa na superfície. Porém, essa informação foi categoricamente rejeitada pelos químicos da época. Louis Pasteur concluiu que o enchimento dos acetificadores com material poroso no processo de transformação de vinho para vinagre servia para a proliferação das bactérias acéticas e não a causa da acetificação como se pensava. Esses acetificadores não se acetificavam com o ar através de oxidação, e sim as bactérias acéticas eram quem captava o oxigênio do ar para que a transformação ocorresse. Assim como em outros campos da ciência, o vinagre foi utilizado pelo homem antes mesmo de ser descoberta a transformação que ocorria. A fermentação acética nada mais é do que o álcool em contato com determinadas bactérias. O resultado dessa mutação é o ácido acético e confere ao final o gosto de vinagre. As bactérias do ácido acético ganham importância econômica pelo fato de produzir o vinagre e também de alterar alimentos e bebidas. No início, a designação das bactérias acéticas foram feitas por Mycoderm vini. Em relação aos aspectos morfológicos, foram classificados em 3 espécies, sendo elas Bacterium aceticae, Bacterium pasteurianum e Bacterium coutsingianus. Foi em 1898 que recebeu a classificação como sendo do gênero Acetobacter. Na classificação atual, as bactérias acéticas pertencem à família Pseudomonadácea e os gêneros Acetobacter e Gluconobacter. Dessa família, as principais bactérias acéticas são: eu vou descrever a palavra e vou soletrar, porque assim, se a minha dicção estiver errada, vocês têm a palavra escrita. Acetobacter aceti, Acetobacter, espaço ACETI. Acetobacter pasteurianus, Pasteurianus. Acetobacter chilinium, XYLINUM. Acetobacter schützenbachii, SCHUTZENBACHII. E Gluconobacter, GLUCONOBACTEROXYDANS. Oxidans. Essas bactérias acéticas são instáveis, mostra acentuado polimorfismo, deformidades e varia na sua propriedade bioquímica, ou seja, não dão sempre os mesmos resultados exatos. Em alguns casos, chega a perder a propriedade de oxidar o etanol a ácido acético. Na produção de vinagre, as principais espécies Acetobacter apresentam-se na forma de bastonetes de cocô, formando correntes e filamentos. Com relação à temperatura, se obtém o melhor rendimento entre 25 e 30 graus, embora aguente a temperatura mínima de 4 a 5 graus e o máximo de 43 graus. Porém, a fermentação abaixo de 15 graus e acima de 35 torna a fermentação acética mais lenta, pois reduz significativamente a atividade bacteriana. É considerado ideal as bactérias acéticas que resistem
a elevadas concentração de álcool e de ácido acético com poucos nutrientes, elevando a velocidade de transformar o álcool em ácido acético com bom rendimento de transformação, sem hiperoxidar o ácido acético formado, além de dar boas características gustativas ao vinagre. As bactérias acéticas dependem de oxidação para realizar a acetificação. Por isso, multiplicam-se mais na parte superior do vinho, que está em processo de transformação para vinagre, formando o véu que recebe o nome de mãe do vinagre, que pode ser mais ou menos espesso dependendo do tipo de bactéria. Segundo a equação da reação oxidativa, o rendimento da transformação de álcool em ácido acético é o seguinte: 46 gramas de álcool forma-se 60 gramas de ácido acético. 1 grama de álcool forma-se 1,3 gramas de ácido acético. Para se determinar a quantidade de ácido acético no vinagre, se dá a mesma quantidade de álcool. Se temos 10% de álcool, teremos 10% de ácido acético. A cada 1% de álcool no vinho, forma-se 1% de ácido acético no vinagre. Outra maneira de se calcular o rendimento em ácido acético é multiplicar o grau de álcool do vinho por 1,43%. Nessa situação, o vinho de 10% de álcool daria origem a um vinagre com 10,43 gramas de ácido acético. A principal causa da perda do ácido acético no processo de acetificação se deve ao fato de as bactérias acéticas consumirem muito álcool e a evaporação natural dos constituintes voláteis, álcool e ácido acético, e a problemas industriais de fabricação. Em alguns casos, a perda do ácido acético se torna elevada devido à presença de bactéria Acetobacter chilineo, que o transforma em água de óxido de carbono. Agora nós vamos falar sobre as características gerais da Acetobacter. A característica da Acetobacter são bastonetes elipsoidais, ligeiramente curvos ou retos. Jovens, as células são gram e as velhas são gram variáveis. São capazes de oxidar a molécula de etanol e do ácido acético, que é o CO2 e H2O, superoxidação. É comum encontrá-las em frutas e vegetais e estão envolvidas no processo de acetificação de suco de frutas e bebidas alcoólicas, vinho, cerveja, fermentação de cacau e produção de vinagre. A Acetobacter tem a capacidade de fermentar vários açúcares para formar o ácido acético e ou utilizar esse ácido como fonte de carbono para produzir CO2 e H2O. Existem dois grupos de espécies que são capazes de oxidar o ácido acético. Um grupo que tem uma capacidade de utilizar sais de amônio como uma fonte para nitrogênio e outro grupo que não possui essa capacidade. O Acetobacter chilineo e Acetobacter rancis, Acetobacter pasteurianus e Acetobacter coentinsianus não possuem tais características. As espécies capazes de utilizar os sais do amônio como única fonte de nitrogênio são Acetobacter e Acetobacter aceti, e outras espécies, Acetobacter mobile e Acetobacter suboxidans, entre outras. Essas informações aqui prestadas, elas foram colhidas de dois sites referência, tá? O primeiro, Sistema de Produção, se escreve Sistema de Produção, cnptia.embrapa.br, e foi colhido no dia 12/11/2014, às 23h10. E o segundo site foi www.biologiaviva.xpg.com.br/acética.htm, colhida no dia 12/11/2014, às 23h45. Espero que essas informações foram esclarecedoras e desculpe pelos erros na fala. Espero que gostem e que vos ajudem. Obrigada.